Vamos hoje fazer a parte B, de Balaão, da doutrina de Balaão. O que é a doutrina de Balaão? No primeiro vídeo deu para entender que a doutrina de Balaão é aquela doutrina que persegue Israel. Mostra aquele homem que fazia tudo. Até a jumenta falou com ele. Mostra um homem aparentemente como servo de Deus, mas um homem inimigo de Israel. Mostra um homem mais amigo do mundo do que amigo de Deus. Então hoje o Criador nos tocou no coração e nos deu palavra para nós fazer a parte B desta mensagem. Que a doutrina de Balaão não para por aí. A perseguição a Israel não para por aí. Não para. Hoje nós vamos estar ouvindo aqui no Google que no livro de Macabeus já fala dos helenistas, dos gregos inimigos de Deus, inimigo de Israel, inimigo do povo. No livro de Macabeus já começa a peleja. Eles invocavam com o povo do Criador, que o povo do Criador não comia carne de porco. Entendeu? Era uma preocupação para eles. E até o rei deixou a se envolver. O rei disse que daria, segundo Macabeus 7, o rei disse que daria metade dos seus bens para uma família se eles comessem carne de porco. Mas eles não quiseram os seus bens materiais. Não quiseram os seus bens materiais para não transgredir as coisas do Criador. Então vocês veem que a doutrina de Balaão não é só isso. É muita coisa. É aqueles que querem perverter Israel. Aqueles que lutam contra Israel. Estude lá em Números, a partir do 22. Que você vai ver ali aquele homem Balaão, aparentemente com pele de ovelha, mas inimigo de Deus, inimigo de Israel, inimigo do povo da época, mas aparentemente como servo de Deus, que até milagre fazia, mas inimigo de Israel. Comece ali, em Números 22, você vai ver que ele aceita a proposta para amaldiçoar Israel. O exército de Israel estava ali, diante daquele povo inimigo, povo parente, os descendentes de Ló, os descendentes das duas filhas de Ló, estavam ali. Mas com a boca ele não consegue amaldiçoar aquele povo. Porque vocês veem que Deus falava na boca dele. E Deus não falou na boca dele. Mas o seu instinto de maldade. O amor ao dinheiro é a raiz de todo mal. É assim que está escrito no livro sagrado. Ele com a boca ele não pôde amaldiçoar. Ele disse para aquele rei: eu não posso amaldiçoar esse povo. Mas tem um outro caminho. Tem um outro caminho. Você, no meio do seu povo, você tem muitas prostitutas. Muitas prostitutas. Muitas prostitutas. Você vai pegar essas prostitutas e vai fazer elas levar água para o exército.
levar água para o exército. O mandamento do Criador para Israel, se você for ver, a nação que não quisesse guerra com Israel levaria pão e água. A nação, o rei daquela nação levaria pão e água, mas ele fez ao contrário. Ele olhou umas prostitutas aparentemente até bonita e falou: então essas prostitutas pegam a água e leva para o exército de Israel e faz eles pecar. E aí Deus saindo da vida deles, aí nós podemos amaldiçoar eles. Estão ouvindo? Olha o que é o pecado. Olha só o que é o pecado. E não deu outra. Não deu outra. Eles pecaram. O exército pecou com aquelas mulheres. Estão ouvindo? Números 25, versículo 1. Aí fala ali que o soldado acostumou com o pecado e já não queria mais largar aquelas prostitutas. Estão ouvindo? Números 25, versículo 1. Os soldados acostumaram com o pecado e não queria mais largar daquelas prostitutas. Aí Moisés se reuniu, os anciões de Israel, os homens de Deus da época, e fazendo uma reunião dentro de Israel, diz que um soldado chegou dentro de Israel de mão dada com uma prostituta. Vocês vão encontrar isso em Números 25. O homem acostuma com o pecado. E depois ele não tem mais coragem de chegar diante de Deus como um pecador e pedir perdão dos seus pecados, e renunciar, e deixar, e abandonar. Ele não tem mais coragem, porque ele acostumou com aquele pecado. E foi isso que aconteceu com o exército de Israel. Mas não é diferente. A doutrina de Balaão não acaba por aí. Não acaba por aí. A doutrina de Balaão nos anos 70. Agride Israel, destrói Jerusalém, e destrói o templo. E olha aqui quanta morte de judeu por Roma, pela igreja de Roma. Os livros apócrifos, né? Os livros apócrifos foi para Bauru, que eu deixei para a comunidade de Bauru. Lá tem 3 livros apócrifos atualizados lá. E um deles é A Vingança do Senhor, escrito naquele livro lá. E nesse livro diz que Roma leu a história que Israel matou aquele que foi enviado de Deus. Então se levantou uma revolta em Roma. Se levantou um espírito contrário, o espírito de Balaão lá em Roma. E esse espírito de Balaão veio até Israel e destruiu Israel no ano 70. Esse povo sem conhecimento é dominado pelo espírito, pela doutrina de Balaão. Porque, como João apontou para ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E ele sendo o Cordeiro, qual o povo que mata o Cordeiro? Qual o povo que sacrificava, fazia sacrifício com o Cordeiro? Povo judeu. Entendeu? Ele sendo o Cordeiro de Deus, ele tinha que passar pelas mãos do povo judeu. Irmão, mas foi um soldado. Foram os soldados que mataram, não foi sacerdote. É assim que o jumento, o pessoal da doutrina de Balaão fala. Aqui nesse livro sagrado, está escrito:
o Criador aponta a Israel e chama ele reino sacerdotal. Israel, reino sacerdotal. Entendeu? Então, qualquer um que eu matasse é um sacerdote. Entendeu? Isso é o conhecimento da palavra. Se ele viesse ao mundo e fosse morto por Roma, ele não seria o Messias verdadeiro. Ele é o Messias verdadeiro porque ele passou pelas mãos dos judeus. Olha, é profundo, é muito profundo. O estudo da palavra de Deus é muito profundo. Mas esse aí também já é outro estudo. Vamos falar da destruição do ano 70. E esse livro apócrifo, A Vingança do Senhor, que conta que mais ou menos que o tumulto de Balaão começou em Roma. Aí se ajuntaram as forças e vieram para Jerusalém. Vamos perguntar quantas pessoas morreram. Diz que mais de 1 milhão de judeus morreu naquela época. E a maioria fugiu, como chama, o judeu disperso, o judeu da diáspora. Nós vamos estar estudando e ouvindo o Google falar aqui sobre isso, para nós entender a palavra de Deus. A palavra de Deus aprende ouvindo. Estima-se que entre 600 mil e 1 milhão e 100 mil judeus tenham morrido no cerco de Jerusalém em 70 depois de Cristo. O que aconteceu em Jerusalém em 70 depois de Cristo? 1. O general romano Tito e suas tropas destruíram a cidade de Jerusalém e o templo. 2. Milhares de judeus foram vendidos como escravos. 3. As terras dos judeus foram distribuídas pelos soldados romanos. E 4. Os judeus dispersaram-se pelo norte da África, o Oriente Médio e o Mediterrâneo. A dispersão dos judeus. Essa dispersão de judeus para fora da terra de Israel é chamada de diáspora. A Judeia após o cerco. 1. A Judeia foi despovoada devido ao número de judeus mortos ou expulsos. 2. A província da Judeia foi renomeada para Síria-Palestina. E 3. Os judeus foram submetidos a uma série de decretos religiosos pelos romanos. Estão ouvindo? Então esse espírito de Balaão, ele não para por aí. Vocês viram que ele começou no livro de Macabeus e mataram muitos judeus, querendo o quê? Aquela fé do Criador perturbava eles. A verdade que aquele povo carregava perturbava eles. Então agora nós vamos estar ouvindo aqui sobre a Santa Inquisição também. A Santa Inquisição foram 600 anos que essa igreja de Roma matou muitas pessoas. Nós estamos falando aqui todo dia, mas é espírito, doutrina de Balaão. Que muitas dessas pessoas que morreram eram pessoas que estavam trabalhando no dia domingo. Se eles estavam trabalhando aqui no domingo, por quê? Porque eles guardavam o sábado. Estão ouvindo? Eram pessoas que o chaminé da sua casa não saía fumaça no dia de sábado. Entendeu? É assim que está na história. Entendeu? Quer dizer, se tem uma boa fazenda, se tem um bom sítio, se tem muito ouro e guarda a doutrina, então é um herege, mata e toma os seus bens. É por isso que Apocalipse apresenta essa prostituta. Tem ouro, tem prata, tem pedras preciosas. Está muito rica, né? Está muito rica, mas roubando. Roubando. É roubando. Mas o espírito, a doutrina de Balaão não para aqui por aí.
vocês viram que no ano 70 já foi a destruição de Israel, de Jerusalém, e naquela época já se matou mais de 1 milhão de judeus. Não tinha bomba atômica, não tinha metralhadora, não tinha fuzil, entendeu? Não tinha essas armas químicas poderosas, malignas de hoje, entendeu? Mas se matou mais de 1 milhão de judeus no ano 70. Isso aí tem que ser estudado. Os novos convertidos têm que começar a estudar por aí, sobre essa doutrina de Balaão. A doutrina de Balaão é a doutrina que faz Israel pecar, é a doutrina que é contra Israel para destruir Israel, para aniquilar Israel. Então agora nós vamos estar perguntando aqui, ó, a pergunta do Holocausto. A gente sabe que já foi 6 milhões de judeus, mas só que o Google não fala sobre o Holocausto, mas o Google fala sobre a Santa Inquisição. A Santa Inquisição é uma coisa e o Holocausto é outra. O Holocausto é o mais recente, 1940, 42, por aí, que foi os 6 milhões de judeus que fizeram a perfídia. O que é perfídia? Eram enganados e levados à morte. Isso chama crime de perfídia. Isso é o crime de perfídia que o povo comenta e muitas vezes não sabe explicar sobre isso. Mas vamos ver o que a doutrina de Balaão fez, porque essa igreja da Santa Inquisição, ela traz a doutrina de Balaão também, porque ela tem que perseguir Israel e matar os judeus, porque não se implanta a mentira aonde tem a verdade. É só aceitar a verdade. Você vai ser liberto da mentira. Como diz o versículo, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Entendeu? Até o mundo cita muito esse versículo. Mas quem que falou que é a verdade? É o nosso Senhor Yehoshua. Nosso Senhor Yehoshua disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Entendeu? Por isso que ele manda, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Para ser liberto da igreja da Santa Inquisição, tem que conhecer a verdade, tem que conhecer o Senhor Yehoshua. Aí para ser liberto da doutrina de Balaão. Vamos estar ouvindo aqui o que foi a Santa Inquisição. Pelo Não Google. é possível determinar com precisão o número de pessoas que morreram na Inquisição, mas há estimativas e informações sobre o número de execuções por bruxaria e sobre o número de condenações no Brasil. Execuções por bruxaria. Estudiosos modernos estimam que entre 40 mil e 50 mil pessoas foram executadas por bruxaria. Os métodos comuns de execução eram o enforcamento, afogamento e queima na fogueira. Condenações no Brasil. A historiadora Anita Novinsky estima que pelo menos 1.819 pessoas foram denunciadas ao Tribunal do Santo Ofício no Brasil. A maioria dos denunciados eram cristãos novos, judeus convertidos à força ao cristianismo em 1497. Inquisição em Portugal. Calcula-se que 400 brasileiros foram condenados e 21 queimados em Lisboa. Os inquisidores portugueses fizeram 40 mil vítimas, das quais 2 mil foram mortas na fogueira. Inquisição na Espanha. A Inquisição espanhola condenou à morte 59 bruxas. De 125 mil julgamentos de suspeitos de heresia na Espanha, menos de 2% foram executados. Estão ouvindo? Então, muitos desses mortos era cristão novos convertido, pessoa que vinha do judaísmo, entendeu? Se colocava uma arma na cabeça dele, dos seus filhos, das suas criancinhas, ou se aceita ou não, vai matar, entendeu? Então eles aceitavam, eles iam para dentro do templo maligno deles,
entendeu? Mas eles não engoliam sapo. Porque lá tem que engolir sapo, lá tem que engolir a mentira para permanecer lá, entendeu? E eles não aceitavam isso, eles não aceitavam a mentira, aonde eles eram perseguidos e mortos. Volto a falar para vocês, o massacre de Lisboa, que mataram 4.000 judeus em 3 dias. A maioria eram cristãos novos convertidos. E o primeiro morreu dentro do templo, por protestar eles. O primeiro morreu dentro do templo. Quando o sacerdote maligno, o sacerdote pagão, chamou o povo. Essa imagem aqui está brilhando. É um milagre. O povo caiu de joelho, entendeu? Mas aquele judeu falou, não, essa imagem não está brilhando. Apaga a luz, para ver se essa imagem vai brilhar. Entendeu? Então o primeiro judeu morreu dentro do templo de Lisboa. Por isso eu digo para vocês aqui, não só Portugal, mas toda a Europa tem um preço a pagar para o Criador. O preço de passar pano para a igreja da Santa Inquisição. Passaram o pano na Santa Inquisição e passaram o pano no Holocausto. Então eles têm um preço a pagar e já estão começando a pagar. Entendeu? Estão começando. Na Alemanha, toda semana, abriram as portas para uns milhões de muçulmanos radicais, inimigos de Deus, inimigo de Israel, inimigo do povo. E toda semana um explode lá em Berlim, na Alemanha. Eles não estão mais aguentando. Entendeu? Porque abriram a porta para esse povo radical. Para esse povo que tem a doutrina de Balaão. O povo que persegue Israel é o povo que tem doutrina de Balaão. Né? Vocês viram que Ló era sobrinho de Abraão. Ló era sobrinho de Abraão. Tinha tudo para guardar a fé que uma vez foi entregue ao santo. Mas ele fez ao contrário. O seu povo no futuro veio perseguir Israel. Veio ser inimigo de Israel. Veio contratar um Balaão com uma falsa doutrina para aniquilar o povo de Israel. Então fique com essas palavras. Medite mais. Medite mais. Se for falar aqui, tem muita coisa ainda para a gente falar. No Brasil, tem os que guardam a doutrina de Balaão. No Brasil se levantou o quê? Uns inimigos de Israel. Quem dizia, não? Quem dizia que um Balaão ia assumir a presidência do Brasil? Inimigos, inimigo de Israel até no osso, mas dá dinheiro o Hamas, dá dinheiro para terrorista. Essas duas palavras a gente não pode mais falar nos vídeos, porque se falar, o YouTube não encaminha o vídeo, que muitos vídeos, quando fala essas duas palavras, o YouTube corta o vídeo, entendeu? Mas infelizmente nós temos dentro do Brasil, na presidência, a doutrina de Balaão. Se for falar aqui, tem muita coisa para falar aqui, entendeu? Mas essas coisas que faltar aqui, você vai orar e o Criador vai preencher a sua vida com essa história, com esse conhecimento, com essa verdade, entendeu? O vídeo não ficar muito grande. Ouça essas palavras, meditam, cresça na graça e conhecimento, que é mandamento desse Deus. Conhecereis e prosseguir em conhecer. Conhecer e prosseguir em conhecer também é mandamento. Então nós temos que estudar, porque o Criador nos chamou para
esta batalha, a batalha dos últimos dias. E essa batalha se vence com conhecimento, com graça. Por isso que disse, cresça na graça, cresça no conhecimento, cresça no amor desse Deus que fez os céus e a terra. No teu nome que manifestaste a Israel, Criador, e Yehoshua HaMashiach. Amém.